Homens e mulheres de Portugal com um único objetivo: anunciar a mensagem. Olá, eu sou Israel, sou missionário da Mavic e hoje gostava de falar para vós, começar com a seguinte pergunta: o que é aquilo que mais satisfaz a vossa vida? O que é que satisfaz a nossa alma? É interessante nós fazermos essa pergunta, porque nos dias de hoje há tantas coisas que nos cercam e tantas coisas que vêm nos dar algum tipo de satisfação ou que vêm nos oferecer a satisfação momentânea ou satisfação de tantas formas diferentes. Mas há um tipo de satisfação que todos nós estamos à procura e que não vamos encontrar em nenhum outro lado, que é a satisfação, a verdadeira satisfação da nossa alma, que só é encontrada na pessoa de Jesus. Eu gostava de começar com uma história que encontra-se no Evangelho de João, capítulo 4, em que Jesus encontra-se então com uma samaritana. Jesus estava então na zona da Judeia, onde encontrava-se a cidade de Jerusalém, onde Jesus estava, e ele precisava ir para a Galileia, que era o sítio onde ele tinha crescido, cidade de Nazaré. Volta de 130, 150 quilômetros, alguns bons dias de caminhada. E por este caminho Jesus estava decidido a passar por Samaria. Nesta cidade de Samaria, ele encontra-se com uma senhora por volta do meio-dia que vem buscar água. E é interessante neste encontro, Jesus pede-lhe água. Jesus está ao pé de um poço, o poço de Jacó, e Jesus, entretanto, não tem nada com que tirar água. Jesus pede a esta senhora samaritana a água, e então neste diálogo, primeiro essa senhora fica muito desconfortável, especialmente pelo facto de ele ser um homem e ser um judeu. Naquela altura, os samaritanos e os judeus não davam-se muito bem, então ela fica desconfortável. Entretanto, à medida que este diálogo avança, Jesus oferece algo que ela nunca ouviu falar, algo chamado água viva. E é interessante porque esta senhora não só não percebe o que significa água viva, como ela não reconhece quem Jesus é. Mas à medida que Jesus fala com ela, a conversa passa a ser num tom mais religioso e Jesus então vai então e faz uma pergunta completamente fora do normal. Jesus pede para que essa senhora vai buscar o seu marido. E é interessante porque Jesus conhecia aquela senhora, Jesus sabia que aquela senhora tinha tido alguns maridos e com o senhor com quem ela estava neste momento não era o seu marido. E Jesus toca então numa questão muito essencial da sua vida. Esta senhora, ela buscava a sua satisfação de vida no relacionamento com outras pessoas. Ela buscava preencher a sua vida no relacionamento com outras pessoas. E a pergunta que nós podemos fazer baseado neste texto é: o que é que satisfaz a nossa vida? É verdade que todos nós estamos em busca de satisfação e nós muitas vezes nem nos apercebemos de que esta satisfação nós podemos buscar seja no trabalho, ou seja na família, seja no dinheiro, ou menos em coisas que talvez não nos fazem tão bem, como a bebida, ou como o cigarro, ou como coisas que causam-nos algum tipo de desconforto ou algum tipo de próprio mal a nossos próprios corpos. E aquilo que nós buscamos satisfação necessariamente não é uma coisa má. A grande questão é de que forma
que nós estamos a colocar isso em nossas vidas e onde estamos a colocar o nosso relacionamento com Deus. É verdade que se nós colocarmos estas coisas em primeiro lugar em nossa vida, e é fácil nós percebermos se estamos a colocar isto em nossas vidas ou não, é talvez fazer perguntas, por exemplo, o que é que eu não consigo viver sem? Ou o que é que se eu tirar da minha vida, eu fico completamente de rastos? Se começarmos a pensar nisso, talvez começamos a descobrir, ou talvez a encontrar respostas as quais nós podemos ficar surpreendidos daquilo que realmente nós colocamos na prática como algo que satisfaz a nossa vida. Jesus, entretanto, oferece algo muito interessante a esta senhora, que é chamado água viva. A água viva, ela, ao longo de toda a Bíblia, é um tema desenvolvido ao longo de toda a Bíblia. Por exemplo, se nós formos a Gênesis, logo nos primeiros capítulos, nós vamos ver que do Éden há rios de água, há um rio que divide-se em 3 grandes rios que regam toda aquela zona do jardim do Éden e que fornecem e dão vida àquelas plantas, àquela zona. Que regam todo aquele jardim. Depois, ao longo do Velho Testamento, os próprios profetas falam acerca disso. Vocês largaram Deus, largaram a fonte de água viva. E depois, este tema também cumpre-se em Jesus. É interessante nós notarmos que na própria morte de Jesus, quando um soldado espeta-lhe a lança no lado, o texto em João 19 é muito claro e diz que do seu lado saiu sangue e água. É muito interessante este pormenor do texto em dizer que saiu água também, mostrando que Jesus, ele realmente é a fonte de água viva. E depois, no próprio, ao longo de toda a Bíblia, então este tema é desenvolvido, culminando então na pessoa de Jesus. É interessante também nós repararmos o contexto na qual este texto foi escrito. Por exemplo, se nós olharmos no capítulo 3, no capítulo anterior a este encontro de Jesus com a mulher samaritana, nós encontramos um texto em que Jesus está a falar com um senhor chamado Nicodemos, que é um senhor completamente diferente, seja em status social. Ele era um religioso, era uma pessoa bem de vida, era uma pessoa muito culta, era uma pessoa moralmente correta, e mesmo neste encontro com este senhor, Jesus também de alguma forma confronta-o e diz-lhe: tu tens que nascer de novo, ou seja, precisava acontecer ali uma transformação da vida, porque mesmo este senhor, independente de ter todo um conhecimento religioso, independente de ter toda uma bagagem religiosa e talvez uma moralidade impecável, precisava mesmo assim de ter um encontro pessoal com Deus. Ou seja, este texto vem para nos mostrar que não importa o quão moralmente correto nós somos, ou o quão religioso que nós somos, nós precisamos, todos nós, daquilo que Jesus oferece, que é esta água viva. Então, a nossa grande pergunta neste momento é: será que nós vamos aceitar aquilo que Jesus está a oferecer? E se sim é a nossa resposta, de que forma é que nós vamos aceitar? De que forma é que nós podemos aceitar e receber esta água viva? É interessante que, em última instância, todas as coisas que nós buscamos para satisfazer a nossa alma, nós estamos, de alguma forma, a usar estas coisas como salvador, entre aspas, como se fosse um salvador das nossas vidas. Nós sempre, mesmo que inconscientemente, dizemos: olha, se eu tiver apenas isto, então eu estou safo. Se eu tiver aquilo, então
eu vou ser uma pessoa realizada, então eu vou ser uma pessoa completa. E é verdade que todas essas coisas, de alguma forma, elas mentem ou oferecem a nós alguma coisa que é apenas uma satisfação temporária e não uma satisfação que é permanente, que é uma satisfação da nossa alma. Então é apenas quando nós conseguimos reconhecer que somente Jesus é que pode realmente salvar, realmente dar-nos a satisfação da nossa alma. É só apenas quando nós conseguimos colocar a nossa confiança apenas nele, em mais nada neste mundo, é que nós realmente vamos ser então pessoas completamente satisfeitas. Então fica aqui então nossa meditação, de modo a nós termos este desafio. Onde que estamos a buscar a nossa satisfação e será que estamos a buscar essa satisfação em Cristo Jesus? Que Deus os abençoe. Programa A Mensagem. Todas as semanas um devocional para ti. Entre em contacto connosco pelo e-mail geral@rtmportugal.org. RTM, Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.